CBN Talks, com apoio de Faesp, Senar e sindicatos rurais, apresenta os desafios do agro. Coração do Brasil, no mundo todo. A COP30 projetou o nosso país e pautou discussões importantes que vão muito além do fim do evento. Discussões que vão se perpetuar e se tornar marca de uma conferência do clima feita no pulmão do mundo. O agronegócio brasileiro foi um dos destaques do evento. O setor teve até uma área para chamar de sua, a AgriZone, liderando painéis sobre segurança alimentar, transição energética e biocombustíveis e a sustentabilidade na pecuária e agricultura brasileiras. A CEO da COP30, Ana Toni, destacou que o evento conseguiu discutir pontos importantes e reafirmar uma verdade essencial sobre o agro brasileiro. Ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Em todos os lugares na COP, o tema do agro, que é muito importante para a mudança do clima, tanto pela emissão como pela solução, a gente conseguiu mostrar que a agricultura brasileira é parte da solução. E como? Porque a gente fala e a gente não conseguia transmitir isso internacionalmente. Aliás, o agro tem se firmado como solução também para a economia brasileira. E essa é uma boa forma de explicar o ano do agro. Pode não ter sido o ideal, o sonho do produtor rural, mas mostrou resiliência diante dos desafios. E em 2025, a safra recorde deve responder por quase 8% do PIB de todo o agro e firmá-lo como uma das grandes potências da nossa economia. De tudo que é produzido no Brasil, quase 30% são do agro, mesmo num ano cheio de desafios. Para muita gente no Brasil e fora dele, 2025 vai ficar marcado como o ano do tarifaço. As tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump assustaram por aqui. O tarifaço. Não vai dar para falar de 2025 sem lembrar desse fato histórico que mexeu com o mundo. Aliás, nunca um homem com uma plaquinha na mão fez tanto preço, como se diz no mercado financeiro. É que neste caso, o homem com a plaquinha era um dos líderes mais importantes do mundo. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, Suemi Andrade, que o diga. A confederação foi uma das entidades mais ativas na defesa do produtor e do empresário do campo em meio à possível quebradeira que o tarifaço poderia ter causado. Afinal, os Estados Unidos são, para vários produtos, o segundo ou o terceiro maior comprador do Brasil. Os Estados Unidos é o terceiro principal mercado do agro brasileiro. O primeiro é a China, com 31%. O segundo é a União Europeia, com cerca de 13%, 14%. E os Estados Unidos com 7%. Então é sempre também importante colocar essa referência dos 7%. A gente está falando de a China num volume muito maior, ou seja, os movimentos da China acabam afetando muito mais o comportamento das exportações brasileiras do que efetivamente os Estados Unidos. Essa é a deixa. Não dá para falar de agronegócio brasileiro sem falar do nosso maior cliente, a China. É claro que os Estados Unidos exercem impacto sobre nossa economia, mas 31% das nossas exportações vão para o gigante asiático e especialistas são categóricos em afirmar. O que acontece na China afeta muito mais o Brasil do que o faz Donald Trump. Isso de maneira direta, porque de forma indireta, as ações do governo americano têm um outro poder, o de mexer com o tabuleiro de xadrez do mundo, criando uma reação em cadeia que sai lá da ponta do globo e chega aqui no hemisfério sul. Todas as vezes que os Estados Unidos faz um acordo com um país, esse acordo, dos últimos que ele fez, ele tem 3 componentes. Um acordo de ampliação de acesso ao mercado de produtos americanos, uma parte relacionada a compromisso de investimentos no país e um acordo de compras, um compromisso de compras. Então, o Japão se comprometeu a comprar arroz, o Reino Unido se comprometeu a comprar mais etanol. Isso mexe a lógica do comércio internacional. Nós que somos um país altamente exportador do agro, para nós preocupa. Se a gente olha só a relação com os Estados Unidos é o 7%, mas se a gente olha toda essa dinâmica
que mexe com as relações com os outros países a partir do que tem acontecido com os Estados Unidos, e isso sim é uma preocupação para o ano que vem. Os Estados Unidos provocaram uma verdadeira disruptura nas governanças globais. Mexeram o cenário de exportações e mudaram o cenário das balanças comerciais no mundo todo. Aliás, a edição 2025 da COP, no Brasil, foi a primeira sem a participação dos americanos. E nisso, o agro também é afetado. O setor vem passando por profundas transformações para se adequar às práticas ESG em cada etapa da sua produção. No entanto, especialistas acreditam que essa agenda foi deixada de lado em nome da questão econômica. Mais uma consequência dos movimentos dos Estados Unidos, que deram as cartas no baralho do mundo todo a partir do tarifaço. Dentro de um processo onde você tem competências que você passou para uma governança mais compartilhada, é um horror. E nisso, o Brasil é anfitrião de uma COP. Provocado principalmente pelos Estados Unidos, mas acompanhado pela União Europeia também, a pauta do ESG foi reduzida. Então, percebeu-se de que, dentro da sustentabilidade econômica, social e ambiental, deveria se deslocar fortemente o interesse para o econômico e menos no social e menos ainda no ambiental. No meio de um mundo em disputa, o agro brasileiro está no centro de duas histórias ao mesmo tempo. De um lado, o desafio de se adaptar a novas regras, novos mercados, novas pressões geopolíticas. De outro, a oportunidade de provar, com dados e resultados, que pode ser parte decisiva da solução climática e econômica. A COP30, realizada no coração da Amazônia, deixou uma mensagem clara. Não existe transição verde sem comida na mesa, renda no campo e responsabilidade ambiental. Em 2025, o agro brasileiro atravessou um ano difícil, mas saiu dele mais testado, mais cobrado e ao mesmo tempo mais relevante. A pergunta que fica daqui para frente é simples e poderosa. Como transformar esse peso econômico numa real liderança ambiental e climática? Essa resposta não cabe em uma plaquinha, mas começa a ser escrita todos os dias em cada decisão tomada de dentro da porteira até a mesa do mundo.